Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam bem-vindos a mais uma aula. O tema de hoje é o Novo Testamento. Então, nós vimos no último encontro, na última aula, o tema sobre o silêncio de Deus, o silêncio profético. O período intertestamentário de 400 anos em que Deus, desde a queda de Adão e Eva, foi preparando a humanidade, primeiramente através da lei de Moisés, dos profetas. Nesses 400 anos de silêncio profético, Deus preparou o mundo em todos os seus aspectos geográficos, culturais, políticos e sociais, para que na plenitude dos tempos pudesse enviar seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E encerrando então esse período do silêncio profético, Então os profetas se encerram com a pregação de Malaquias, Deus vaticinando através de Malaquias a vinda, do Messias, mas antes Deus iria preparar o caminho do Messias através de um pregador, de um precursor, No Antigo Testamento, muitos achavam que seria um Elias, mas esse silêncio profético vai ser interrompido com a pregação de João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, anunciava João Batista. João Batista é o precursor, é aquele que, quando uma autoridade estava para chegar na cidade, o mensageiro, o precursor, ia adiante e anunciava a chegada dessa autoridade para que ela fosse recebida, para que ela fosse, então, para que as pessoas pudessem se preparar para a chegada dessa autoridade. E é justamente isso que João Batista vai anunciar, Endireitai-vos vossas veredas, Preparai-vos para se encontrar com o Senhor teu Deus, Então, nessa aula de hoje, nós vamos responder algumas questões com relação ao Novo Testamento, Muitos se perguntam, por que essa palavra testamento? Na esfera civil, testamento trata-se de um documento em que uma pessoa, antes de morrer, ela então promulga esse documento, ela faz um testamento dizendo a que bens ela quer deixar para os membros da família, Então, na esfera civil é o que nós entendemos por testamento. Mas quando se trata da palavra de Deus, da Sagrada Escritura, o que quer dizer o termo testamento? Antigo Testamento, Novo Testamento. Por que Antigo Testamento? Será que a Bíblia hebraica, os livros escritos antes de Jesus, eles se extinguiram? Eles entraram em desuso? É o que nós vamos ver nessa aula de hoje. E por que Novo Testamento? Os livros escritos, inspirados após o nascimento de Jesus, eles vão substituir o Antigo Testamento? Por que novo? Qual é a novidade que esses livros traz para nós? Então, esse é o tema da nossa aula de hoje. Depois da queda destes, Adão e Eva, juntamente com a promessa da redenção, deu-lhes a esperança da salvação, conforme o proto-evangelho em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E cuidou continuamente do gênero humano, para dar a vida eterna a todos aqueles que, perseverando na prática das boas obras, procuram a salvação, conforme Romanos capítulo 2, versículo de 6 a 7. No devido tempo, chamou Abraão, para fazer dele um grande povo, conforme Gênesis capítulo 12, versículo de 2 ao 3. Ao qual depois dos patriarcas, ele ensinou por meio de Moisés e dos profetas,
a reconhecerem em si o único Deus vivo e verdadeiro, o Pai providente e o justo juiz, e a esperar o Salvador prometido. Assim preparou, através dos tempos, o caminho ao Evangelho. Então esse é o percurso que nós viemos percorrendo até aqui, com todos os temas que foram tratados, né? A criação, a história da salvação, os 10 mandamentos, a lei de Moisés, né? Os profetas. Vimos a preparação do mundo, né? No período de silêncio profético, que era uma preparação para então a chegada então de Jesus Cristo, né? Deus preparou, né? A pregação evangélica, a pregação de Jesus Cristo, o anúncio da Boa Nova, o anúncio do Reino de Deus. Deus preparou essa mensagem nova ao longo do tempo, né? Justamente através da pregação de Moisés e dos profetas, da lei e dos profetas. Antes de Cristo e depois de Cristo. É comum nós vemos na literatura, nos livros de história, quando se trata de qualquer data histórica, né? Nós vemos a sigla AC/DC, ou seja, antes de Cristo e depois de Cristo. Por quê? O advento de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo, é o maior acontecimento na história da humanidade e na história da salvação. O nascimento de Jesus Cristo marcou o tempo, dividiu o tempo, né? Por quê? Porque depois da vinda de Cristo à Terra, os tempos foram outros, né? Então, tudo o que aconteceu antes de Cristo, né, foi uma preparação, né? Então, todo fato histórico que aconteceu antes do nascimento de Jesus, nós vemos a sigla AC, antes de Cristo. Todos os acontecimentos que ocorreram posteriormente o advento de Jesus, o nascimento de Jesus, nós vemos a sigla DC, depois de Cristo, né? E é interessante porque a própria história, ela dá testemunho da veracidade, da existência de Jesus de Nazaré, do Cristo histórico, né? É inadmissível uma pessoa negar que Jesus existiu. Jesus existiu, ele pisou nessa terra e ele respirou esse mesmo ar que nós respiramos, né? A história está repleta de provas, né? Jerusalém, o local onde Jesus nasceu, cresceu, se desenvolveu, onde ele manifestou o seu senhorio, onde ele viveu a sua paixão, morte, ressurreição e ascensão. Jerusalém é um museu a céu aberto. Quando você vai a Jerusalém, é possível você ver muitos dos lugares onde Jesus esteve, onde ele curou, onde ele libertou, onde ele pregou, onde ele alimentou as pessoas, onde ele realizou muitos milagres, né? Então Jesus de Nazaré é um personagem histórico. Tá? Origem do Novo Testamento. Novo Testamento, do grego kaine diatheke, é o nome dado à coleção de livros que compõem a segunda parte da Bíblia cristã, ou da Bíblia latina. Então nós temos a Bíblia hebraica, né, composta pela lei de Moisés, a Torá, e os profetas, né, anteriores e posteriores, né? O Antigo Testamento, a Bíblia hebraica. E nós temos o Novo Testamento. É a coleção de livros que compõe a segunda parte da Bíblia cristã. Então, a primeira parte, a Bíblia hebraica, segunda parte, a Bíblia grega. Cujo conteúdo foi escrito após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo e é dirigido explicitamente aos cristãos. Então, o Novo Testamento
é a segunda parte da Bíblia Latina, da Bíblia cristã, né, que foi escrita após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus, né? Então, enquanto Jesus esteve aqui, né, a Bíblia ainda, o Novo Testamento ainda não estava sendo escrito, né? Para se ter uma ideia, o último livro do Novo Testamento é o Evangelho de João, e foi escrito provavelmente por volta do final do primeiro século, no ano 90, né? Então foi quando se escreveu o último livro, né, do Novo Testamento, né? Após a ascensão de Jesus, começou então a surgir o Evangelho de Lucas, algumas cartas de Paulo, né? Depois veio a carta dos outros apóstolos, Tiago, né? Judas, João, né? Os outros evangelhos, o Evangelho de Marcos, de Mateus, né? E por último, o Evangelho de João. Nova aliança. Para designar os dois testamentos, melhor seria a expressão antiga e nova aliança. Então, a antiga aliança, aquela que começou primeiro, né? Eu digo que a primeira aliança que Deus fez foi com Adão no Éden, né? Quando Deus abençoou e disse: multiplicai-vos e frutificai-vos. Deus fez uma aliança com ele, né? Mas essa aliança foi quebrada pela desobediência. Depois disso, Deus vai fazer uma aliança com Noé, né? Após o dilúvio. Deus vai fazer uma aliança com Abraão, né? E vai atualizar essa aliança de Abraão com Isaac e depois com Jacó, que vai se chamar Israel. Depois Deus vai fazer uma aliança com as 12 tribos de Israel, através da lei de Moisés, né? E no Novo Testamento, Deus vai fazer a nova e eterna aliança. E essa nova e eterna aliança não será apenas com o povo, né, de Israel, não apenas com o povo remanescente de Israel, com os judeus, mas com todos os povos, com todas as nações, né? A antiga aliança, né, o ápice da antiga aliança se deu por Moisés, né, no Monte Sinai, quando Deus entrega os 10 mandamentos, né? A nova e eterna aliança se dá com Jesus no Monte Calvário, né? A aliança do hebraico berit ou brit, né? Em grego, segundo a versão Septuaginta, é diateké. No sentido bíblico, refere-se ao pacto entre Deus e os homens. Então Deus sempre fez aliança, né, com os homens. Conforme está lá em Levíticos, capítulo 26, versículo 12, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Depois Deus atualiza, né, com o povo, né, com o povo de Israel, em Jeremias capítulo 7, versículo 23, Ezequiel capítulo 37, versículo 27, Deus foi sempre querendo recordar o povo durante o período profético, né? Mas nós vimos nas aulas anteriores que o povo acabou quebrando essa aliança, né? Até que Deus fez uma nova e eterna aliança através de Jesus Cristo. Então, os livros que compõem o Novo Testamento foram escritos entre os séculos I e II depois de Cristo, em plena civilização grego-romana. Então lembra que eu disse, quando Jesus nasce, o império que está dominando a Palestina é o Império Romano. Porém, a influência da cultura grega no período do Império Romano, no período do Império Grego de Alexandre o Grande, ela foi tão forte que mesmo dentro do período do Império Romano, a cultura
helênica, a cultura grega ainda se fazia presente. Por isso que esse período também é chamado de grego-romano. Os livros do Novo Testamento aparecem-nos na língua comum desta civilização, que é o grego koiné. Então, como eu disse, né, Alexandre o Grande, ele queria expandir o seu território por todo o mundo. E uma das suas estratégias era impor a cultura grega, as artes, né, a língua, né, a filosofia, né, a ciência. E dentro do território da Palestina, no período em que Jesus nasceu, mesmo sendo um império romano, a língua que mais predominava era o grego, né? O grego era como se fosse o inglês da época. Hoje em dia, se você fala o inglês fluente, você pode ir para vários países. Você pode estar no Japão, se você não fala a língua nativa, mas se você domina o inglês, você consegue, então, articular muito bem. Se você vai para o Oriente, para a Europa, né? O inglês é um idioma universal no nosso tempo atual. Naquele tempo era o grego, e é por isso que os autores sagrados, os escritores do Novo Testamento, vão utilizar primeiro a Bíblia, a versão grega, Septuaginta, né, que foi a Lei e os Profetas traduzido do hebraico para o grego, justamente no período helenístico, né? Então os apóstolos vão se utilizar dessa tradução em grego. Quando eles escrevem também em grego para alcançar a maior quantidade de povos através desse idioma, exceto o Evangelho de Mateus. Mateus, quando ele escreve o seu evangelho, é o primeiro evangelho do Novo Testamento, o destinatário do evangelho é os judeus de sua época, né? E o conteúdo, a intenção, a mensagem do evangelho de Mateus é comprovar, é ratificar, né? É evidenciar que Jesus de Nazaré é o Messias, que Jesus de Nazaré é o ben David, é o filho de Davi, é a raiz de Jessé, né? É o Mashiach prometido por Deus, né? No tempo profético. Então, e por que ele usa então o idioma hebraico? Porque nos tempos de Jesus, os povos no tempo de Jesus na Palestina falavam o aramaico. O aramaico é um idioma que é uma mistura do hebraico com as línguas orientais. Quando a tribo, o reino do sul, Judá, mas a meia tribo de Benjamim, foram levados cativos para a Babilônia, chegando na Babilônia era tudo novo, uma língua nova. E eles falavam o hebraico. Só que eles ficaram 70 anos na Babilônia, cativos, e acabaram aprendendo o idioma da Babilônia. Então o aramaico é a mistura do hebraico, né, do Reino do Sul, dos judeus, mais a língua dos babilônicos, que deu o aramaico, né, que é a mistura do hebraico mais os idiomas orientais. Nos tempos de Jesus, o idioma que era falado na Palestina, em Jerusalém, na Judéia, em Belém, era o aramaico. O hebraico era apenas o idioma dos rolos sagrados da Torá. Era o idioma que era usado apenas no culto, né? Dentro da sinagoga, quando se fazia a leitura da lei de Moisés, dos profetas, então eles liam diretamente das cópias da lei de Moisés, eles liam direto do hebraico, né? O povo mesmo não tinha o conhecimento do hebraico, né? O hebraico era um idioma que quem dominava era apenas os escribas, né? Os fariseus, os doutores da lei. Jesus, que é o verbo por excelência, dominava o hebraico, né? Tanto é que o Evangelho de Lucas atesta que no dia de sábado, no Shabat, Jesus entra na sinagoga de Jerusalém e dão para ele o rolo, né, do profeta Isaías, né? Ele recebe, né, a honra de fazer a leitura da Haftará, né?
de Isaías, né? E ele lê justamente uma profecia que falava acerca dele mesmo, e ele diz: hoje se cumpriu essa profecia em mim. Uma profecia de Isaías que diz: porque o Espírito de Deus está sobre mim, porque me ungiu para libertar os cativos, para curar os enfermos e para pregar o ano aceitável da vinda do Senhor, né? Então, o Novo Testamento, né, na sua grande maioria, com exceção do Evangelho de Mateus, é escrito no grego e gira em torno da mensagem de Jesus. Por isso, os evangelhos são base de todos os livros do Novo Testamento. Então, tudo aquilo que os apóstolos aprenderam aos pés de Jesus, enquanto Jesus estava com eles, né? Aqueles 3 anos, porque Jesus viveu 33 anos, né? Então, da sua infância até os 12 anos, né? Do seu nascimento até os 12 anos, a sua fase da infância, a juventude. Dos 12 anos até os 30 anos, o Evangelho não registra nada desse período da vida de Jesus. Aos 30 anos, ele é batizado por João Batista no Rio Jordão. E a partir daí ele se assume, ele se manifesta como o Messias, como o Salvador, né? E é o momento que ele começa a pregar, a expulsar demônio, a curar enfermos, a multiplicar os pães e peixes, andar sobre as águas, ressuscitar Lázaro morto, né? Começa a fazer muitos milagres, expulsar demônios, né? A pregar o evangelho. Então esse é o período do senhorio de Jesus. A partir do momento que ele é batizado, dos 30 até os 33 anos, esse período de 3 anos foi o período do senhorio de Jesus, que nós vamos ver mais tarde em uma outra aula. Então, durante esses 3 anos em que ele esteve com os apóstolos, tudo que ele ensinou, né, as bem-aventuranças, as suas parábolas, né, a interpretação da lei de Moisés, dos profetas, tudo que os apóstolos aprenderam, não só de ouvir Jesus falar, mas de ver Jesus fazer e de conviver com Jesus, né? Um bom exemplo clássico disso é o apóstolo João, né? O João são 4 evangelhos, né? Os evangelhos, eles são o registro autêntico do nascimento, a infância, a juventude, o senhorio, morte e ressurreição de Jesus. Toda a vida de Jesus, né? Do nascer ao morrer. São 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são chamados evangelhos sinóticos. Sinótico vem da palavra que quer dizer sinos óptico, ou seja, sobre o mesmo olhar, sobre a mesma visão. Por quê? Esses 3 evangelhos registram fatos que ocorreram na vida de Jesus de forma bastante semelhante. Como, por exemplo, milagres que Jesus fez, né? Então, esses 3 evangelhos vão falar do mesmo milagre, alguns com detalhe a mais, outros com detalhe a menos, né? Claro, cada um escreveu em tempo diferente, em circunstância diferente, mas todos são autênticos, né? Então, eles estão entrelaçados com essa teologia bíblica, né? Por isso são chamados sinóticos. É por isso que eles fazem parte da liturgia da palavra da Igreja Romana, né? Os evangelhos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas, respectivamente o ano A, B e C, que mais tarde eu posso falar sobre isso, sobre a liturgia católica, vocês vão entender melhor. Agora, o evangelho de João é um evangelho à parte, é um evangelho ímpar, é um evangelho diferente. Ele vai também falar sobre os feitos da vida de Jesus, mas ele vai contar algumas coisas diferentes dos outros evangelhos, né? O evangelho de João é o evangelho do amor, né? O capítulo 3 é o tratado do amor, né? O
capítulo 1, né, é a parafraseação do Gênesis capítulo 1 da criação, onde ele começa dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava junto de Deus. E tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito, né? Parece que ele está escrevendo esse evangelho lendo o capítulo 1 de Gênesis, que começa também assim: no princípio Deus criou o céu e a terra estava vazia e sem forma. O princípio aqui não é tempo, nem espaço, nem data, porque a data só começou a ser contada no 4º dia, quando Deus cria os astros, o sol, a lua e as estrelas. Princípio é uma pessoa, quem é essa pessoa? É a pessoa que João revela. No princípio era o verbo. Quem é o verbo? No versículo 14, do mesmo capítulo 1 de João, responde: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o verbo que se fez carne e habitou entre nós? Jesus. Logo, Jesus é o princípio que estava antes de todos os séculos, antes de Deus criar o universo e o homem. Jesus é Deus, consubstancial Pai, e existe como Pai desde sempre. Ele é o Alfa e o Ômega, que o próprio evangelista João revela no Apocalipse, né? Então João, ele escreve o Evangelho de João de uma forma totalmente singular. Ele fala do amor por quê? Ele é o discípulo amado. Ele é o discípulo que mais teve intimidade com o Senhor, né? Por isso que ele era chamado discípulo amado. Ele é o discípulo que na última ceia estava sentado bem do lado de Jesus e cruzava sua cabeça sobre o ombro de Jesus. E quando Jesus revela que vai ser traído, os apóstolos Pedro, Filipe e Tiago querem saber quem é o traidor. E aí cutucam João para João perguntar para Jesus. Por que eles pedem para João perguntar para Jesus? Por que eles mesmos não fazem a pergunta direto para Jesus? Eles queriam se valer dessa intimidade que João, o discípulo amado, tinha com Jesus. Eles sabiam que se João perguntasse, né, Jesus iria responder. E assim aconteceu. Jesus responde. É aquele, né, que come o pão junto comigo, que se assenta na mesa junto comigo. Aquele que molha o pão na água, há de me trair, né? Judas Iscariote, né? Então, por que João ele escreve o evangelho o capítulo 3 do seu evangelho falando sobre o amor? Porque ele viveu o amor com Jesus. Ele viveu o amor com Jesus. Então, o seu evangelho é um relato autêntico daquilo não só que ele ouviu Jesus falar, daquilo que ele viu Jesus fazer, mas daquilo que ele viveu ao lado de Jesus, né? Então, os evangelhos são isso. E os evangelhos são a base de todo o Novo Testamento, né? Como, por exemplo, João, ele escreve os evangelhos, mas ele também vai escrever cartas às igrejas, vai escrever o livro do Apocalipse, que nós vamos falar, vai ter uma aula para falar só sobre o Apocalipse, né? Lucas foi companheiro do apóstolo Paulo, não foi apóstolo de Jesus, né? Mas ele percorreu todo o caminho que Jesus fez e fez uma pesquisa histórica. Lucas era médico, ele é o padroeiro, né, dos profissionais da saúde, e ele vai então fazer uma reconstituição de todo o ministério terreno de Jesus. Mais tarde ele vai ser companheiro de Paulo, né? Paulo também não foi um apóstolo direto, não conviveu pessoalmente com Jesus, mas por que ele é apóstolo? Porque o próprio Cristo o delegou como apóstolo dos gentios. E aqui eu já digo, o apóstolo vem do grego, apostolê, quer dizer testemunho. Então, os 12 discípulos de Jesus se tornaram apóstolos porque seriam testemunhas de Jesus, né? Então, Paulo, ele não conviveu com Jesus, né? Esse era o critério para ser apóstolo. Hoje, nós vemos muitas denominações cristãs com líderes que se autotitulam apóstolos, né? Mas não tem raiz apostólica, né? Não tem raiz apostólica.
A única igreja que tem raiz apostólica é a Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Ela é a única que vem da linhagem apostólica dos 12. Né? E daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Vai também ter uma aula de teologia eclesiástica sobre a igreja, e eu vou falar sobre a Igreja Católica Apostólica Romana, sobre as outras denominações cristãs. Vou falar o que vem a ser raiz apostólica, né? Então, a Bíblia cristã, ela é composta por 73 livros, 46 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. Os 46 livros do Antigo Testamento são os 5 livros escritos por Moisés, a Torá, ou Pentateuco. Depois nós temos os livros históricos, né? De Josué Reis. Aí nós temos os livros sapienciais, os livros de sabedoria, como Provérbios, Salmos, Eclesiastes, Cantares, os livros proféticos, né? Então esse conjunto forma os 46 livros do Antigo Testamento. O Novo Testamento são formados por 27 livros, os 4 evangelhos, o livro de Atos dos Apóstolos, as cartas apostólicas e o livro do Apocalipse. Divididos em vários grupos ou coleções de escrito. Então, os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, cartas de São Paulo, a carta aos Hebreus, as cartas católicas e o Apocalipse de São João. A importância do Antigo Testamento para os cristãos. A economia do Antigo Testamento destinava-se, sobretudo, a preparar, anunciar profeticamente e a significar com várias figuras o advento de Cristo Redentor universal e o advento do reino messiânico. Então, como eu vinha construindo desde os primeiros encontros, né, esse quebra-cabeça, né, eu mostrei para vocês vários personagens do Antigo Testamento, e não só personagens, como figuras, símbolos, instituições, né, que nada mais eram que sombras das coisas futuras, prefigurações do Novo Testamento, como eu disse anteriormente, que o Novo Testamento ele estava escondido no Antigo. E o Antigo Testamento veio ser esclarecido à luz do Novo Testamento, né? A unidade dos dois testamentos. Então, foi por isso que Deus, inspirador e autor dos livros dos dois testamentos, Antigo e Novo, dispôs sabiamente que o Novo Testamento estivesse escondido no Antigo Testamento e o Antigo se tornasse claro ao Novo, à luz do Novo. Apesar de Cristo ter alicerçado a nova aliança no seu sangue, os livros do Antigo Testamento, integralmente aceitos na pregação evangélica, adquirem e manifestam sua significação completa no Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento, ele não entrou em desuso, ele não entrou no esquecimento, ele não foi abolido, muito pelo contrário, né? Toda a riqueza teológica, toda a riqueza histórica, toda a riqueza bibliológica que está revelada no Antigo Testamento nos vale não só para conhecermos o Novo Testamento, mas para vivermos, né? A base da moral católica é os 10 mandamentos, e os 10 mandamentos é a base da moral judaica, é a base da Torá, né? Todos os 613 mandamentos vão
serem desenvolvidos, interpretados, né, estruturados com base nos 10 mandamentos. Então, o Novo Testamento, ele é o registro autêntico acerca da vida de Jesus, né, a vida, a história da igreja cristã nos seus primeiros passos, né, que está lá em Atos dos Apóstolos. Depois nós temos a orientação apostólica dos apóstolos de Jesus nas suas cartas, né? Nós temos a revelação de Jesus ao apóstolo Paulo sobre as últimas coisas que vão acontecer no livro do Apocalipse, né? E tudo isso é um tesouro que vai embasar a nossa fé católica, apostólica, romana. Fé essa que foi levada à plenitude a sua revelação com o advento de Jesus Cristo. Advento esse que foi preparado pelo Antigo Testamento. Como o Novo Testamento, os dois são palavras de Deus, né? Provém da mesma fonte que é o Espírito Santo. Todos têm como objetivo revelar o plano de redenção de Deus através de Jesus Cristo. Ambos, o Antigo e o Novo Testamento, tem também como objetivo nos guiar no caminho da retidão, da justiça e da santidade, né? E mais, a Bíblia, ela não é um livro. Embora ela é composta por 73 livros, a Bíblia é uma pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus Cristo, o Verbo encarnado. O principal objetivo de Deus inspirar 44 homens durante 1400 anos, em tantos tempos, histórias e momentos diferentes, né? Foi justamente revelar o que Deus iria fazer para nos redimir, para nos resgatar, para nos libertar, para nos justificar, para nos salvar através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Esse é o objetivo da Bíblia. Nós estamos justamente em setembro, é o mês da Bíblia, no nosso calendário litúrgico católico, né? Porque setembro é o mês da Bíblia. Setembro é o mês em que se celebra a memória de São Jerônimo. São Jerônimo é doutor bíblico do século IV. Ele, a pedido do Papa Dámaso, né, sai da Europa e vai para o Oriente, para Jerusalém. Lá ele aprende o idioma hebraico, aprende a cultura, fica lá por 10 anos e consegue traduzir, né, a Bíblia hebraica, diretamente do hebraico para o latim, né, que vai surgir a tradição, a Vulgata Latina, né. A partir daí, então, a Bíblia, na sua íntegra, se tornou acessível a todo o clero, a toda a igreja, né. Setembro é o mês de São Jerônimo. São Jerônimo é padroeiro dos estudiosos das Sagradas Escrituras, né? Dia 30, se não me engano, 30 ou 31 de setembro. É dia de São Jerônimo. E é o próprio São Jerônimo, doutor bíblico, que vai dizer: quem ignora Cristo, quem ignora a Escritura, ignora o próprio Cristo. Por quê? Porque a Escritura é a palavra de Deus. E essa palavra que Deus revelou preparou o mundo para o advento de Jesus. Essa palavra falava acerca de quem? Jesus. Então, a palavra de Deus é o próprio Cristo. Não foi pela palavra que Deus criou o universo, o homem, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Não foi pela palavra que Deus chamou à existência todas as criaturas? E quem é essa palavra por qual Deus criou o universo e o homem? É o próprio Cristo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra verbum veio do latim e quer dizer palavra. Então a palavra de Deus
se fez carne e habitou entre nós. Quem que se fez carne e habitou entre nós? Jesus Cristo, o Verbo eterno do Pai, a palavra pela qual Deus criou o universo, o homem, né? A Bíblia é Jesus Cristo. A Bíblia é a palavra de Deus. O Verbo de Deus é Jesus Cristo. Então, quando eu leio, quando eu medito, quando eu oro com as Sagradas Escrituras, eu entro em contato diretamente com Jesus Cristo, a Mashiach ben David. Então, esse é o conteúdo dessa aula. Na próxima aula, nós teremos um tema muito importante, fundamental para a nossa fé católica, ao mesmo tempo polêmico, mas eu quero fazer uma surpresa, né? Vão pensando aí, vão dando algumas sugestões do que seria o próximo tema no nosso grupo de WhatsApp. Amém? Vamos continuar crescendo na graça e no conhecimento, vamos continuar nos preparando para se reencontrar com Jesus na sua segunda vinda, né? Vamos deixar ecoar a palavra profética de João Batista, né? Endireitai-vos vossas veredas, né? Vamos nos preparar para reencontrar com o Senhor Jesus Cristo na sua segunda vinda. Carta aos Hebreus diz, né, que segue a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Ou seja, somente os santos serão trasladados para o céu. Somente os santos serão levados para morar com Deus. Somente os santos serão arrebatados. E para nos santificarmos, para alcançarmos essa santidade, precisamos, né, da orientação, da instrução de Deus através da sua palavra. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Não esqueça de compartilhar, deixar o seu like, se inscreva no nosso canal para continuar recebendo as notificações de nossos novos posts. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. כי תכלית בריאת העולם ובשביל התגלות מלכותו יתברך שאין מלך בלועם כי תכלית בריאת העולם